Perfeito, agora a gente está gravando. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a participação de vocês. Tem muita gente que vai entrar durante a gravação. Não se preocupem se em algum momento, se vocês perderem conexão, ou se não estiverem ouvindo, ou se tiverem um problema de áudio. Essa gravação está sendo essa apresentação ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada em nosso site. E quem fez a inscrição pelo formulário que está disponível lá no post no nosso site sobre esse evento, vai receber também um link avisando quando estiver disponível o vídeo da gravação. Ok? Bom, primeiramente eu queria dizer um pouco sobre quem é a Infobusiness. Alguns de vocês, ou acho que vários de vocês já conhecem a Infobusiness, ou conhecem a gente pelo site do Coopera TI, pelos posts que nós fazemos lá, ou já são clientes nossos, compram alguma coisa com a gente, enfim. Mas de qualquer maneira, podem existir pessoas que não conheçam, então eu queria falar um pouquinho sobre o que é Infobusiness. Só antes, eu estou vendo que o pessoal tem o Rio Cenarium falou sobre vídeo, a apresentação não é vídeo, tá? A apresentação é só áudio as ferramentas de multimídia que a gente vai utilizar, ok? A Infobusiness ela é uma revenda corporativa focada em soluções de TI para principalmente o mercado que a gente chama de small business, que são empresas aí até 500 máquinas mais ou menos, tá? Nós somos parceiros Microsoft, HP, enfim, IBM, e estamos começando a parceria agora com a E7 e o pessoal da Gate Protect, junto com a 10TI, que é o nosso parceiro de distribuição, do qual o Luiz Orlando faz parte do quadro de colaboradores e que responde pela parte de pré-vendas lá, técnica, e que nos apoia aí nos projetos. Ele que vai fazer a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem disponíveis, fiquem à vontade para fazer pelo bate-papo. A gente vai ter uma sessão de perguntas no final, perguntas e respostas. Pode ser que em algum momento o Luiz não veja a pergunta de vocês, porque pela experiência que a gente tem, conforme o pessoal vai falando, a pergunta vai ficando para trás no chat, mas ao final da palestra, se não ficou claro para você, pode perguntar novamente, ok? Luiz, a palestra fica contigo. Okay. Bom dia a todos, pessoal. Agradeço a presença. Meu nome é Luiz Orlando, eu sou da 10TI. Nós somos responsáveis pela distribuição do E7 do Gate Protect, com as ferramentas que serão apresentadas hoje. Então, ressalto que qualquer dúvida, vocês, por favor, insiram no chat. Às vezes, dependendo da demanda, a gente demora um pouquinho para responder, mas eu vou tentar responder todas as dúvidas pontualmente. Então, nós vamos iniciar a apresentação falando das proteções de endpoint e, necessariamente, nós falaremos de E7. Eu peço que vocês me informem se as telas estão trocando no intervalo, se vocês conseguem acompanhar, para que nós possamos ter uma dinâmica legal nos trabalhos, ok? Perfeito, Rio. Quando a gente fala de E7, a gente fala de soluções voltadas ao mercado corporativo, um antivírus de boa presença de mercado, um antivírus leve, sobretudo, né, eficiente. Hoje é um antivírus que detecta mais vírus Zero Day, ou seja, vírus que ainda não tem assinatura, um vírus que foi lançado hoje, por exemplo, seria um vírus Day. E você tem a possibilidade de, em até 3 horas com o E7, ter as vacinas já sendo distribuídas em nível mundial. Então a gente vai falar um pouquinho de cada solução da E7 e vamos passar pontualmente pelos produtos. Quando a gente fala de soluções do E7, a gente fala do E7 Gateway Security, voltado a gateways Linux, o E7 Mail Security, voltado a servidores de e-mail, o Endpoint Security, a solução completa de segurança com antivírus e firewall, o E7 Mobile Security, o Endpoint Antivírus e o File Security, um antivírus voltado para servidores. Nós passaremos rapidamente por alguns dos clientes, dos cases que a 10 e seus parceiros já trabalham. Então a gente já fala de Telefônica, já fala de USP, consórcio B2W, que é o consórcio entre as grandes lojas de comércio eletrônico
de São Paulo, América Latina, Brasil. Algumas prefeituras já trabalham com os produtos E7 também. Vamos começar a falar da estrutura. Então a gente vai falar um pouquinho da proteção multicamadas do produto. Nós temos o E7 funcionando desde o início da sua rede, desde o gateway, quando eu comentei há pouco, ali no filtro de rede com IDS-PS e um filtro de pacotes. Também temos a varredura de rede baseada em assinaturas. Então você tem a varredura pelos seus desktops através da rede também, tanto quanto no sistema de arquivos, ou seja, você escaneia os discos das estações. Isso também é feito através de uma central de gerenciamento, que é o E7 Remote Management, que nós vamos apresentar um pouquinho no final da apresentação do E7. Temos também a proteção. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vou tentar melhorar um pouquinho, aproximando o microfone. E vamos ver se fica mais claro o áudio. Então, continuando com relação à proteção proativa, a gente tem o controle anti-rootkit, que são vírus, malwares que ficam sob o sistema operacional. Então, o antivírus convencional não conseguiria detectar, mas através da heurística do TreatSense, ele consegue apresentar isso, fazer o bloqueio e já começar o tratamento antivírus. Ok, Bruno, eu peço desculpas, eu estou numa sala menor, inclusive, mas ainda tenho alguns colegas participando de outros eventos. Vamos tentar melhorar e falar de forma mais clara possível. Obrigado. Ok, continuando então com a proteção proativa, a gente vai passar agora para o funcionamento do nosso produto. O produto de antivírus da E7, além da funcionalidade de detecção do Zero Day, ele tem a capacidade da informação desse vírus automaticamente. Ou seja, o seu usuário não tem que preencher cadastros, ele não tem que preencher formulários ou nem enviar amostras, porque o nosso produto faz isso automaticamente. Então você tem a coleta do vírus dessa amostra enviada para o laboratório da E7 e a produção dessa vacina. Eu vou demonstrar agora no próximo slide, rapidamente, como funciona isso. Então você pode perceber que a gente tem lá o outbreak, que eles falam, que é a descoberta do vírus, o envio desse vírus, desse sample, dessa amostra, em até 1h30. Depois, a criação da primeira assinatura pelo laboratório da E7. Os laboratórios da E7 são exclusivos, eles não são compartilhados como outros antivírus, outras soluções. E até 3h30, a distribuição dessa solução. Então você tem, por exemplo, um vírus sendo descoberto na China, e em 3h30 isso sendo atualizado na base de antivírus mundial. Você tem mais segurança com o produto. E mais versatilidade, claro. Eu vou falar um pouquinho dos produtos especificamente. Então a gente vai falar agora do Endpoint Antivírus, o E7 Endpoint Antivírus e o E7 Endpoint Security. O E7 Endpoint Antivírus é o produto de entrada da marca E7, é a solução básica. Então você tem a possibilidade já da proteção de antivírus, anti-spyware e anti-malware no próprio software, onde você não precisa de softwares de terceiros, ou seja, você não precisa colocar, por exemplo, Spybot para tirar spyware, você não precisa usar um CC Cleaner para ver malware, não, a solução já é completa. Então você consegue trabalhar com uma única solução, tudo o que você necessita com relação à proteção antivírus. E ele agrega também um controle de dispositivos. É um controle granular, onde você pode filtrar os dispositivos que você quer que se conectem aí ao seu computador. Então, é interessante porque, por exemplo, a empresa pode comprar pendrives da marca Kingston, um modelo específico, um número de série específico, distribuir esses pendrives para os seus usuários e aí restringir em toda a rede dela o uso somente desse pendrive. Ela consegue também restringir, por exemplo, a conectividade de smartphones, ela pode filtrar, por exemplo, por marca e modelo, pode não permitir, por exemplo, smartphones com Android que sejam conectados no modo
mais storage. A mesma coisa a gente faz com dispositivos da Apple também. Então você tem um controle e a filtragem do que está presente na sua rede com relação a dispositivos. Isso você consegue fazer integrado ao seu Active Directory. Então, você baixa os grupos, baixa os usuários do seu Active Directory, e aí você consegue gerenciar permissões por grupo. Você pode definir que o grupo gerencial, por exemplo, tem acesso à gravação, mas os grupos de usuários comuns não têm. Você pode, inclusive, fazer a indicação por usuário individualmente. Claro, é muito mais simples trabalhar com grupos, mas você pode pontualmente fazer o tratamento por usuário. Sim, eles têm uma ferramenta própria para política, sim, Fabrício, que é o Remote Administrator, que a gente vai falar um pouquinho mais no final. Continuando, a gente tem o Endpoint Security. O Endpoint Security é a solução completa de antivírus e firewall. Você tem, como vocês podem ver, já a solução de antivírus anti-spyware e anti-malware implementada, também o controle de dispositivos. Então você agrega a solução de endpoint antivírus também agora um controle de acesso à internet, também com integração ao Active Directory, onde você tem 120 categorias que você pode bloquear. Então você vai poder bloquear sites de relacionamento, entretenimento, sites de notícias, esportes, por exemplo, games, etc, etc. Você consegue bloquear todos esses sites e fazer a liberação ou a negação também pelos grupos que você puxou do seu Active Directory. Você conta também com Black e White List, que é muito interessante, porque você pode fazer a liberação também de forma granular. É importante dar um exemplo nesse caso, a gente pode, por exemplo, bloquear o wall.com.br lá na minha blacklist, não que ele já não esteja em uma das categorias, mas é só um exemplo. Você pode bloquear o wall.com.br e liberar, usando a whitelist, só alguns sites dentro da wall. Então você pode colocar na blacklist wall.com.br e na whitelist wall.com.br/estado. Quer dizer, você dá acesso aos seus usuários ao site do Estadão. Também pode liberar, por exemplo, o wall.com.br/financeiro, que é aquela parte de ações que o próprio wall tem. Então você consegue, de forma simples e fácil de ser trabalhada, a gestão do controle de acesso à sua internet. Junto com isso, você também tem um firewall pessoal, é um firewall diferenciado. Rogério, explica um pouquinho melhor essa questão do command que você falou, porque aqui nós fazemos tudo pela interface de gerenciamento, você não precisa rodar batch files nem nada nesse sentido. O slide está apresentando uma tela que fala estações de trabalho e está escrito E7 Endpoint Security e E7 Endpoint Antivírus. Positivo, Victor. Você consegue bloquear tudo e liberar só o que for dentro das políticas da empresa. Rio, tá ok? Conseguiu visualizar a página? Ok, vou seguir, vocês vão postando aí. Então a gente tem um firewall pessoal, um firewall bidirecional, um firewall diferenciado, por quê? Nós conseguimos fazer o tratamento tanto da entrada, no endpoint, na máquina, na estação do usuário, quanto da saída. Por que é importante fazer o tratamento da saída também? Porque você tem backdoors que, através de várias falhas do Windows, eles conseguem contaminar a máquina e trafegar informações de dentro para fora. A gente sabe que o escopo padrão de um firewall é o quê? Toda vez que a conexão está estabelecida de dentro para fora, ele liberar o acesso, liberar as transações relacionadas a essa conexão. Por exemplo, o payload, que é um vector muito recente, ele conseguia, em dados momentos, tirar print screens da sua tela, conseguia capturar o que você digitava no teclado e, em dado momento, até ver a tela ao vivo, como se tivesse logado via VNC, enfim, qualquer outra solução de acesso remoto. Através do firewall bidirecional, ele consegue detectar a abertura excessiva de portas por um processo único, bloqueando as portas e quarentenando esse processo. Então você está protegido tanto na entrada quanto na saída das suas informações. E nós temos também o sistema de prevenção à intrusão, o RIPS.
O RIPS, além da blindagem, é o arquivo hosts, que é o arquivo responsável pelo DNS interno da máquina, mesmo acima do DNS do Active Directory, se a máquina estiver no domínio, ele protege esse arquivo, ele não deixa, além, claro, das permissões do Windows, como o Windows 7 ele limita o acesso a esse arquivo também, não deixa fazer acréscimos nesse arquivo e também faz um monitoramento dos processos e dos aplicativos essenciais do seu Windows. Então ele tem cadastrados lá os processos e as aplicações essenciais. Cada aplicação tem um RG, entre aspas, o que chama hash file, e ele consegue identificar qualquer alteração ou qualquer mudança vinda de um processo de terceiros sobre esses produtos. Você pode identificar vários e vários vírus que se passam por processos do Windows, eles renomeiam esses processos e sobem o vírus como processo, e no caso do RIPS ele consegue bloquear isso e colocar na quarentena. Pessoal, quando eu falo com quarentena, eu falo porque é a configuração inicial do seu E7 Endpoint ou do seu E7 Endpoint antivírus. A partir do momento que você customizar a ferramenta, você pode dar ações de negação, dar ações de deleção, mas a configuração padrão é sempre a quarentena. Alguma dúvida com relação ao Endpoint Security ou ao Endpoint Antivírus, pessoal? Então, enquanto o pessoal pensa um pouquinho aí, eu vou passar para o próximo slide. Confirmem para mim se agora vocês estão vendo o Gateway Security ou E7 Security. Um DLP simples é o controle de dispositivos, viu, Maxwell? A gente não tem na E7 uma solução de DLP completa. Ok. Então, vamos falar um pouquinho do E7 Gateway Security e o E7 Security. Nós temos aqui no E7 Gateway Security uma ferramenta voltada a servidores Linux. Então, as empresas que têm servidores Linux de gateway rodando iptables, Squid, Snort, etc., elas têm agora, com a instalação do Gateway Security, uma camada de proteção antivírus, anti-spyware e anti-malware. Você tem o controle de todo o tráfego web, então HTTP, FTP, POP3, SMTP, etc., tanto na entrada quanto na saída, sendo analisado agora com relação a vírus, spyware e malware. Você também tem o E7 Security, que é voltado aos servidores de e-mail. Aqui a gente cita o Exchange, o Lotus Domino e vários servidores baseados em Linux, Postfix, Sendmail, Keymail, Zimbra. Então é uma solução completa, porque além dela proteger a sua parte de e-mail, ela também protege o seu sistema operacional, diferente das soluções concorrentes, onde você tem que instalar um antivírus para a parte de e-mail security e outro antivírus para a parte de sistema operacional. Além dessa proteção conjunta, onde você não tem dois processos concorrentes, mais peso de memória, mais peso de processamento, você tem a capacidade de uma proteção contra vírus, spyware e malware, como faz parte de todos os produtos da E7. Você tem a capacidade de customizar regras para filtro de anexos, ou seja, além do comum, do BAT, PIF, EXE, COM, etc., você pode acrescentar lá MP3, MP4, AVI, etc., a extensão que for melhor para o seu controle, para o controle da sua empresa. Você tem uma detecção básica de spam inclusa, então ele consegue detectar um spam vindo da internet, e aí ele coloca uma tag de spam na frente do assunto e encaminha a mensagem para o destinatário. O destinatário, lá no seu endpoint, pode fazer uma regra muito simples de controle, colocando essas mensagens numa pasta separada e depois fazendo uma análise da mensagem em si. É correto, Victor. As soluções de endpoint security, endpoint antivírus são para endpoint, ou seja, as máquinas do usuário, e você pode parametrizar sim e aplicar as configurações para todas as máquinas. Isso você vai fazer através do console, o E7 Remote Administrator, que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente. Ok? Pessoal, alguma pergunta sobre o Gateway Security ou sobre o Mail Security? Ok, enquanto o pessoal pensa um pouquinho, se tem alguma dúvida, vamos passar então para as próximas soluções. Confirmem, por favor, se mudou a tela. Estamos em E7 File Security e E7 Mobile Security nesse momento.
Perfeito, o Maxwell está bem antenado ali. Obrigado, Victor. Então a gente vai falar um pouquinho do E7 File Security, que é a solução de antivírus para servidores Windows e Linux. É um antivírus também voltado ao sistema operacional, então você tem toda a proteção do sistema, do file server também. É o único antivírus que consegue fazer a detecção automática da função do servidor, e isso é muito importante, porque, por exemplo, quando você instala um antivírus no servidor SQL, você tem que fazer uma série de exclusões para que o antivírus não prevaleça sobre os processos, não detecte processos do SQL, por exemplo, partes do banco de dados ou logs transacionais. Então você tem que tomar muito cuidado nessa instalação, você teria que fazer essas exclusões de forma pontual e precisa, de acordo, por exemplo, com a Knowledge Base da Microsoft. No caso do File Security, ele já faz essas exclusões para você, porque ele consegue detectar a versão da aplicação, no caso do SQL, por exemplo, e aí ele consegue liberar já do scan o que é necessário. No caso dos servidores, as licenças são sempre por servidores, ô Rogério. Outra parte importante é a varredura automática dos dispositivos, porque a gente sabe que uma vez que você contaminou o servidor, a contaminação da rede é praticamente instantânea. Aí você tem um grande problema. Se você trabalha numa rede com 200, 300, 500 máquinas, você sabe a dor de cabeça que é quando um vírus invade essa rede. Então, ele faz uma varredura automatizada de qualquer tipo de dispositivo removível e após a varredura concluída, ele só assim libera acesso ao conteúdo desse dispositivo. Sim, no caso do Exchange é a sua preocupação, né, Maxwell? Exatamente. A gente sabe que antivírus com Exchange dá muito problema, né? Eu mesmo passei por um evento com outro colega em que ele instalou uma solução concorrente no padrão Microsoft Next Finish. Ele não se atentou para a grande lista de exclusão que você tem que fazer no Exchange, né? O 2010 tem, acho que quase um braço de listagem para você poder fazer a exclusão. Mas ele detecta, sim, principalmente esses servidores que são sensíveis e já faz essa parte de exclusão. Servidores, no caso, servidores da Microsoft, ele faz seguindo as Knowledge Bases da própria Microsoft, ok? Perfeito. Então, um detalhe muito importante do File Security de toda a linha de produtos da E7 é o baixo consumo de recursos, tanto com relação à memória e processamento. A E7, sabendo das dificuldades que todos têm na instalação de antivírus em servidores, e a gente sabe muito bem que o pessoal do endpoint que está lá atrás do servidor, que acessa os arquivos do file server, que acessa as planilhas, etc., eles normalmente reclamam um pouquinho quando você coloca um antivírus corporativo no servidor. Eu não preciso citar nomes nem outras soluções que são muito pesadas, né, e é sensível o decréscimo de performance, então nós melhoramos essa versão, não só do File Security, como toda a base de antivírus em 40%. Então nós estamos 40% mais leves e eficientes, mantendo assim o servidor e as estações num nível baixo de consumo de memória e processamento. E a gente vai seguir agora para o E7 Mobile Security. O E7 Mobile Security é a proteção contra vírus nos dispositivos móveis, ou seja, por incrível que pareça, o pessoal já está desenvolvendo vírus para celular, já está desenvolvendo vírus para tablet, e a gente tem as proteções aqui, sistemas operacionais desses dispositivos Symbian, Windows Mobile e Android, e uma promessa de até o final do primeiro trimestre de 2013, já para o iOS 6. Então você tem no Mobile Security a possibilidade de anti-spam para SMS e MMS, nada de ficar recebendo o tempo todo promoções de operadora, ou mande X número ou X mensagem para o número 0800 XXX para ganhar uma televisão, concorra, faça o nosso quiz, etc, etc. Sim, Yuri, sim. Se você conectar, por exemplo, um celular Android e colocar ele em modo de armazenamento de máquina, de hardware, perdão, ele vai ser escaneado. Toda vez que for detectado um dispositivo
de armazenamento ele é detectado necessariamente independente do sistema que está rodando, porque isso é transparente ao Windows, né? Continuando então a solução mobile, a gente tem o anti-spam para SMS e MMS, como eu já tinha citado. Localização por GPS do dispositivo, você consegue saber onde está localizado o dispositivo. Você tem o bloqueio remoto, caso você tenha deixado o seu dispositivo em um cliente ou em algum lugar do seu conhecimento, claro, você pode solicitar ao seu administrador que faça o bloqueio, então o dispositivo vai passar a exigir uma senha para poder ser liberado. A limpeza remota, infelizmente, nós temos que pensar nisso também, no caso de furto ou roubo do seu dispositivo, seja tablet ou smartphone, você pode fazer a formatação, tanto do dispositivo quanto do cartão SD. Então, para nós que carregamos aí celulares relativamente caros, onde a gente tem a VPN com o escritório, onde nós temos a conexão e as tabelas de preço, temos informações de produtos, não é interessante que qualquer pessoa tenha acesso ao nosso dispositivo. Sem comentar também as informações particulares, fotos e etc. Então você consegue, mesmo com a pessoa trocando o chip do dispositivo, ainda assim fazer formatação e bloqueio remotos. E ele limpa realmente, tanto o hardware quanto o cartão SD. Seguindo a mesma tendência de todos os produtos da i7, a gente tem um mínimo impacto do sistema. É um aplicativo com menos de 1 MB para ser instalado, ou seja, ele vai ser funcional tanto em dispositivos com Symbian, que tem um pouco menos memória, os dispositivos Android e alguns Windows Mobile. Não vai ocupar sua memória e não vai tornar lenta a utilização do dispositivo. Sim, você tem que instalar um cliente. Você instala um cliente. Adriano, cada vez mais, né, com a polarização dos Androids e o baixo custo dos dispositivos com Android, você tem também a ampliação dos vírus. Para qualquer sistema operacional emergente, você vai ter sempre uma grande possibilidade de vírus. A mesma coisa, Erlay. É Erlay, é isso? A mesma quantidade. Na verdade, esse é o espaço que ele aloca na memória. E claro, a gente tem a possibilidade de atualizações automáticas e sob demanda. Ou seja, quem tem um plano 3G, dependendo do plano corporativo, pode manter as atualizações automáticas, sempre fazendo, ou você configura ele para quando tiver no spot Wi-Fi, fazer essas atualizações só quando estiver sobre o Wi-Fi. Alguma dúvida sobre o File Security ou o Mobile Security, pessoal? Ele respondia a sua dúvida? Ok, então vou passar agora para o i7 Remote Administrator, que é a console onde você vai fazer o gerenciamento de todos os produtos da i7. Então você vai ter instalação e desinstalação remota, ok? Mas no caso de não ser detectado, Yuri, não há preocupação, né? Porque não há troca de arquivos. Eu posso fazer isso com o meu HTC também. Eu coloco ele em modo de mídia ou coloco ele naquele HTC Sync e ele não é detectado como dispositivo removível. Mas para o funcionamento eu tenho que estar com o cliente da HTC, por exemplo, instalado. É mais ou menos isso a sua pergunta? Porque no caso de restrição de dispositivos, eu também consigo fazer granular. Então, eu posso dizer que qualquer dispositivo da marca X ou da marca Y não pode ser conectado independente do modo que estiver. Continuamos então com o i7 Remote Administrator. Então, a gente vai ter instalação e desinstalação remota de todos os produtos da i7. Simples e fácil. Atualização centralizada, então você tem um servidor baixando lá as atualizações de antivírus, as atualizações das políticas, dos sites também, e depois distribuindo para a rede. Então a sua rede, as máquinas,
da sua rede não precisam sair para a internet para se atualizarem. Através de GPO, você pode implementar uma política indicando que toda vez que for a conexão com o E7 vai ser direcionada a tal máquina. Isso você dispara direto do Remote Administrator. Você consegue fazer replicação entre servidores, ou seja, você consegue do seu servidor na sua empresa conectar ao servidor do seu cliente e fazer o gerenciamento. Então você consegue ter lá visualmente quais estações estão atualizadas, quais pegaram vírus, quais servidores foram feitas atualizações, quais as atualizações que foram feitas direto do console, visualizando a infraestrutura do seu cliente, no caso de uma revenda ou de um prestador de serviços. Você não precisa de um servidor dedicado, ou seja, você pode instalar o Remote Administrator em qualquer servidor da infraestrutura disponível. Ele pode ser inclusive instalado sobre o Windows 7. Lembrando que na instalação sobre o Windows 7 você tem no máximo 10 conexões simultâneas. Então, nesse caso teria que ser um ambiente bem pequeno para você conseguir trabalhar. A sugestão sempre é que ele seja instalado sobre um sistema operacional server que não tem limite de conexões e você pode gerenciar 20, 60, 200, 300, 500 mil máquinas com E7. Você vai ter relatórios customizáveis de todas as soluções que você tiver instaladas na empresa, no que se diz respeito aos produtos da E7, você consegue gerenciar e gerar relatórios através do Remote Administrator. E você tem o gerenciamento da solução mobile, que é muito interessante, por quê? Nós sabemos que alguns celulares são difíceis de se ter em mãos, por exemplo, o celular dos diretores, dos gerentes, eles usam o tempo inteiro e é incômodo quando você tem a necessidade de pegar o celular para fazer qualquer configuração. Uma vez que você instalou a plataforma, instalou o cliente, você faz a gestão diretamente pelo Remote Administrator. É um diferencial da ferramenta porque algumas soluções não contam com o gerenciamento, elas ainda tratam as soluções mobile como soluções domésticas. Maxwell, com relação a essas dúvidas, tenho certeza que o Eduardo pode te auxiliar em seguida. E vamos falar um pouquinho de performance, né? Aqui a gente tem duas tabelas de comparação segundo a AV Comparatives, que é quem faz a medição de qualidade de performance dos antivírus. Se vocês quiserem entrar lá no site, é simples, é só fazer um Google, já aparece avcomparatives.com. E vocês podem perceber, como eu tinha falado no começo da apresentação, a performance do E7 com relação à detecção proativa, ou seja, a detecção daqueles vírus Zero Day. Ele detecta 61,6% de vírus Zero Day. E é mais detecta, no caso, esse tipo de vírus. Você também tem a medição de performance com relação a AV Comparatives. Você pode ver que o E7 é o terceiro colocado no ranking completo. E lá embaixo você consegue enxergar Kaspersky, McAfee, Tandemico, entre outros. Então, como a gente já tinha falado, é um antivírus leve, um antivírus eficiente, que você não vai ter sensibilidade de consumo de disco, memória e de acessos ou processamento. Vou passar rapidamente pelo licenciamento, só com o intuito de explicar como são licenciados os produtos. Então, a gente tem o E7 Endpoint Security e o E7 Endpoint Antivírus, licenciados pela quantidade de estações de trabalho e servidores. O File Security, que é o produto voltado especificamente para servidores, pela quantidade de servidores. O Gateway Security, pela quantidade de usuários na rede. Se você tem 100 usuários usando a internet, você tem 100 licenças. O Mail Security pela quantidade de caixas postais total do servidor. E o Mobile Security pela quantidade de dispositivos móveis. Não sei se o Eduardo quer fazer uma pausa agora para falar sobre informações comerciais, ou se eu posso seguir para o Gate Protect, Eduardo. Oi, estou todo mundo me ouvindo bem? Luiz, está me ouvindo? Ok. Ah, perfeito. Na verdade, prefiro falar mais para o final, mas basicamente esse slide já resume da forma como é contratado a parte de reset. Né? Então, é de acordo com o produto que você precisa, as quantidades individuais, e tem uma forma de contratação como serviço também. Mas o principal é que vocês tragam um cenário para a gente, cada caso é um caso, a gente vai trabalhar junto com vocês,
E mais no final também eu falo um pouco mais sobre a questão da parceria que a gente está fazendo, que tem algumas pessoas que estão assistindo aqui que não são clientes, são parceiros comerciais. Mas pode prosseguir, Luiz, com o Gate Protect. Ok. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida de E7, vocês podem passar essa dúvida nesse instante, que eu vou iniciar o Gate Protect em seguida. Ok, então, pessoal, vamos começar a falar de Gate Protect, que é um Firewall UTM, é um Firewall Next Generation, então a gente tem várias características diferenciadas no Firewall UTM, além, claro, da possibilidade do Firewall básico com Firewall Stateful, VPN e QoS. Então, vou falar um pouquinho do produto. A Gate Protect é uma empresa alemã, tem 11 anos de mercado. A 10TI é representante exclusivo no Brasil de Gate Protect. Nós estamos trazendo a solução desde agosto, já temos várias implementações em andamento, e nós trabalhamos no Gate Protect com os dois produtos na linha. Nós trabalhamos com o Gate Protect Next Generation Firewall, a solução UTM, que é a solução completa, onde você vai ter filtro de conteúdo, filtro de aplicação, você vai ter Traffic Shaping, eu vou mostrar tudo isso aí para vocês em seguida. E a gente tem também o Gate Protect Firewall, que é a solução básica da linha, onde você vai ter o Port Forwarding, onde você vai ter a proteção de Firewall Stateful, vai ter as conexões de VPN e QoS. Passar rapidamente por alguns dos clientes que já usam o Gate Protect, então a gente vai falar de Mercedes-Benz como cliente, de Kia Motors, o principal de Marrocos, hoje ele conecta 184 embaixadas com a central de inteligência, lá o Ministério de Justiça do país, através da VPN do Gate Protect. Passaremos pelos appliances, então vocês podem perceber que nós temos appliances a partir de 10 usuários até 10 mil usuários, lá com o GPZ 5000. Você vai conseguir atender praticamente qualquer tamanho de rede, com qualquer nível de throughput, no caso dos appliances. O Gate Protect também é vendido em máquina virtual, ou seja, você tem uma licença específica para virtualização, onde você pode rodar ele dentro de VMware. A homologação da Gate Protect é sobre VMware. Nós já fizemos alguns testes com Citrix e com Hyper-V, mas a homologação é feita sobre VMware. E vamos falar um pouquinho das funcionalidades do Gate Protect, das features que ele apresenta e dos diferenciais. Então nós temos um Firewall UTM, onde você vai ter IDS e IPS, detecção e prevenção de intrusão. Você tem um Web Filter com mais de 100 categorias e anti-phishing, onde você pode bloquear entretenimento, relacionamento, você pode criar categorias personalizadas para os seus grupos, porque você consegue integrar com a Active Directory e puxar os grupos do seu AD, puxar os seus usuários. Então você tem uma gestão muito personalizada, muito granular do que você quer com relação a filtro de conteúdo. Você tem um anti-phishing direto no gateway, ou seja, toda página que for uma falsificação, que for fake, que for uma tentativa de se passar por outra página, ele consegue detectar e exibe para o seu usuário uma mensagem informando que aquela página é um phishing, uma tentativa de falsificação, de tomada de dados, ela não está sendo apresentada por esse motivo. Você tem complementar ao Web Filter um Application Filter. É bem legal sim, Max. Eu vou apresentar o console e aí vocês vão ver como ele é diferente. Qual que é o objetivo do Gate Protect? Trazer verdadeiramente o firewall para a administração. Porque hoje a gente tem, na maior parte dos firewalls, uma administração complexa, onde você tem que fazer um curso para poder fazer a administração dentro de comandos longos de shell, ou fazer o gerenciamento por grandes tabelas e muitos passos. E aqui no Gate Protect é tudo muito pontual, muito simples de ser usado. É uma pena, Yuri, mas você vai poder assistir depois. Então você tem complementar a Web Filter, um Application Filter
E aqui é uma parte muito interessante do produto, porque além de você bloquear todos aqueles sites, entretenimento, relacionamento, bloquear lá notícias, esportes, etc., nós sabemos que alguns sites eles já são dados como aplicações. Então, por exemplo, Facebook. Um grande problema do Facebook é que além do domínio facebook.com, ele tem 10, 20 ou 30 outros domínios que fazem a parte de funcionamento do site. Então, quando você bloqueia o facebook.com, você tem que bloquear outras tantas soluções. E aqui no caso do Package Fusion, não. Você consegue, por exemplo, gerenciar o Facebook de forma granular. Eu consigo bloquear o Facebook por inteiro ou bloquear somente o envio de vídeos ou imagens. Posso bloquear a parte de chat do Facebook, o chat por webcam agora, que é uma novidade também, eu consigo bloquear. Eu deixo só o essencial se assim eu quiser o Facebook na minha rede. Também é interessante porque eu faço a mesma forma com o Skype. Eu pego o Skype e consigo bloquear a aplicação por completa ou simplesmente liberar o que necessita. Eu consigo pegar, por exemplo, liberar o chat de voz do Skype, mas bloquear o chat por webcam e a transmissão de arquivos. Faço com outros tantos programas e produtos. Por exemplo, eu tenho uma parte onde eu posso bloquear o Dropbox, o SendSpace, posso bloquear o ForShared, aqueles outros sites, o Uploading, por exemplo, consigo bloquear isso de forma pontual, consigo bloquear as comunicações, até o Links, como nós temos. Nós estamos apresentando através do Links, eu consigo bloquear o uso do Links, eu consigo bloquear, por exemplo, TeamViewer, AMI Administrator, e até os proxies anônimos, como o caso do Ultrasurf, ou de outros tipos de proxy que visam vazar. Exatamente, Douglas, Ultrasurf. Já passou por isso, então? Isso é chato demais, rapaz. Mas a gente bloqueia também. E é simples, a gente tem uma categoria só de proxy ali, é só você bloquear SOCs e mais uns headers ali e já era Ultrasurf, já era problema na rede. Para quem não conhece o Ultrasurf, ele consegue, quando rodado na máquina, ele não precisa nem ser instalado, pessoal, ele é rodado na máquina, o Ultrasurf, e ele vaza o proxy, porque ele criptografa toda a comunicação de internet e vai embora, vaza bloqueio de MSN e tudo. Se você não tiver um filtro de aplicação, você não consegue fazer o bloqueio do Ultrasurf. O TMG da Microsoft não passa nem perto do bloqueio. Exatamente, para o pendrive, Douglas, o cara pode até deixar aquele executável dele no desktop escondidinho ali. Então a gente bloqueia, em média, 2.370 aplicações. Depois eu vou mostrar para vocês a dashboard do meu Gate Protect. Até vou subir a máquina virtual aqui para ir adiantando enquanto a gente conversa um pouco. E vocês vão ver a interface. Vou dar uma demonstração rápida aqui das funcionalidades. Não sei como é que é o horário aí do Eduardo, se o pessoal tem disponibilidade para se estender demais no produto, mas vocês vão ter uma boa noção de como funciona. Luiz, pode ficar à vontade. Até é legal o pessoal aqui, a maioria técnica, para ver o negócio funcionando na prática, vai ser uma experiência bem bacana. Ok, Eduardo, super obrigado. Então a gente faz uma demonstraçãozinha um pouco mais avançada, então, aí para o pessoal. Então estou subindo aqui enquanto a gente fala das features, depois eu vou mudar de tela para a gente poder apresentar. E aí a gente tem, além do Application Filter, o antivírus direto no seu gateway, ou seja, aqui através do Kaspersky, você tem a filtragem de todos os protocolos, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3. Então você tem a filtragem contra vírus, spyware e malware direto no gateway. Você não precisa lidar, nem fazer nenhuma instalação nas estações, por quê? Porque o antivírus de gateway ele vai filtrar do que entrar através da internet. Não exime você de ter o E7 na estação. Parabéns, Leandro. Não exime você de ter o E7 na estação. Por quê? Porque o endpoint pode ser configurado, o endpoint pode ser contaminado, por outros tipos de acesso. Você pode instalar um pendrive no endpoint e contaminar ele. Então, não exime de ter o E7 lá na estação para sua proteção. Com certeza, Adriano, integração completa com a Active Directory e o OpenLDAP também. Então você consegue puxar grupos e usuários
Vou passar uma interface de demonstração para a gente, para vocês terem ideia de como é que é essa questão do Active Directory. E depois eu vou fazer uma interface zerada aqui, para a gente poder dar uma olhadinha só como é que criam as coisas e tudo mais. A gente não vai ter grandes acessos, porque eu estou no notebook, então só tem uma plaquinha de rede, mas vai dar para a gente ter ideia do funcionamento. Tenham também no produto alta disponibilidade, então eu consigo colocar duas caixas trabalhando em paralelo. E quando a gente fala em caixas, pessoal, a gente fala no hardware, né? Lá no appliance físico. A gente consegue colocar duas caixas trabalhando em paralelo, e se a primeira caixa tiver uma falha, queimar ou parar, a segunda caixa assume em até 20 segundos, mais ou menos, sem derrubar as conexões. Por que sem derrubar as conexões, pessoal? Porque ela copia a tabela ARP o tempo todo, ou seja, ela copia a tabela de conexões e rotas. Então, quando há uma queda do appliance, e a gente fez o teste simplesmente puxando da tomada aqui o appliance principal, e os usuários sentem uma lentidão com relação à internet, mas não há queda de conexão nem perda de conectividade. Temos também load balance e failover para até 10 conexões WAN. Então você consegue trabalhar com 10 internets diferentes. Sejam elas dinâmicas, sejam elas fixas, sejam LPs de dados, sejam MPLR, etc. Você consegue trabalhar com 10 conexões simultâneas em load balance. E é muito legal porque você consegue colocar o peso na conexão. Então eu posso ter conexões com mais disponibilidade que outras. É interessante, uma forma que eu gosto de trabalhar nos clientes e indico para as revendas é justamente o quê? O seu cliente ter uma conexão dinâmica, um Speed, um GET, um Brasil Telecom, não sei como são as conexões dinâmicas aí, aqui a gente tem Speed, e você tem um Speed de fibra lá 100 megas, para uso geral, todo mundo usa, sai por HTTP, HTTPS, faz FTP por ele, mas deixa lá uma LP de dados de 4 megas ali, embaixo disso tudo para fazer os web services. Então a parte de Exchange, a parte de serviços de IS, por exemplo, você deixa tudo ali rodando em cima da LP. Se houver uma queda, claro, da dinâmica, você vai ser direcionado para a LP, mas ainda assim você vai ter uma internet que vai te garantir 99% de estabilidade. Então você deixa a LP para os serviços principais, o primordial, e deixa o pessoal navegando na internet, fazendo as coisas que tem que fazer para a empresa numa rede dinâmica. Você consegue fazer isso com 10 conexões. E também o failover. O failover é a capacidade que o Gate Protect tem de, na queda da conexão principal, já passar para uma conexão secundária. Em 10 conexões eu posso fazer isso pontual também, ou seja, eu posso elencar qual a próxima conexão. Eu não preciso cair da primeira para a segunda para a terceira para a quarta e vice-versa. Não, eu posso, se a minha primária cair, já ir para a sétima conexão, se a sétima cair, eu posso voltar para a segunda e assim por diante. Eu consigo fazer isso de ponto a ponto. Outra coisa interessante que nós temos é o Traffic Shaping. Ele é uma alternativa ao QoS. O QoS, como nós sabemos, você precisa de uma infraestrutura de rede para poder trabalhar com ele. Então, no QoS, você precisa, no seu switch, fazer o tagueamento do pacote, encaminhar esse tagueamento lá para o seu gateway. Já vem com todas as licenças ativas. Erlei. Todas as licenças. O produto UTM, a única licença que não é fornecida, porque não é necessária a todos, é o alta disponibilidade. É uma licença única comprada à parte, mas o resto todo já está licenciado no produto UTM. Por que a gente não vende alta disponibilidade já? Porque aqui no Brasil ainda são raros os casos em que na sua infraestrutura você pretende usar. São corporações maiores que usam, então a gente tem a possibilidade de fornecer alta disponibilidade separado. O resto todo é fornecido junto com o licenciamento. Ficou claro, Erlei? Continuando aqui, enquanto ele responde, a gente tem o Traffic Shaping, que é uma alternativa ao QoS, como eu ia dizendo. E é muito legal trabalhar com o Traffic Shaping, por quê? Porque você consegue reservar a banda de internet simplesmente por protocolo. Então eu posso ir na minha conexão. Não.
VPN Client to Site limitado, Erley. E Site to Site até 300 conexões. Vou falar isso no slide seguinte. Então, com Traffic Shaping você pode fazer pontualmente, ou seja, você elenca lá que você quer colocar. Correto, tanto IPsec quanto SSL. Ok. Então, com Traffic Shaping a gente consegue fazer a reserva da minha banda por protocolo diretamente pela minha conexão. Eu também posso fazer a reserva por grupo. Então, puxei lá meus grupos de AD vendas, diretoria. A gente sabe que o pessoal da diretoria tem que dar uma atençãozinha especial, né? Uma pessoa mais sensível, que usa muito mais a internet, até para o Facebook, né? Afinal, a diretoria tem que ser comunicativa. Então, você pode pegar o grupo diretoria ali e ir lá e dar uns 10% de banda para HTTP e HTTPS para esse pessoal. O pessoal fica confortável no seu dia a dia. Depois eu vou demonstrar rapidamente o Traffic Shaping, porque como eu disse para vocês, a gente está no Note aqui, eu só tenho uma interface, então dá para fazer só uma demonstraçãozinha rápida. Como o próprio Erley perguntou, eu vou ter VPN IPsec e SSL, no caso, site to site tem até 300 conexões, SSL, no caso, client to site tem conexões ilimitadas, claro, dependendo do hardware que você trabalhar. É interessante você vigiar um pouquinho na quantidade de gente que você vai colocar pendurada via VPN. Não existe milagre, né? O pessoal compra um hardware para 100 usuários e quer colocar mais 150 pendurados por VPN. E aí a gente vai falar das diferenças justamente de Firewall e de UTM. Se vocês verem aqui no lado direito da tela de vocês, vocês têm o Gate Protect Firewall, que é a solução básica. Então você tem o Firewall Stateful, ou seja, ele checa todos os pacotes de entrada e de saída com relação à consistência do pacote, está tudo ok. Então você vai ter 10 conexões WAN, 300 túneis VPN, no caso esses 300 túneis são site-to-site, tem QoS. VPN por certificados SSL já implementado, e é muito interessante, preciso falar isso para vocês. Você não precisa ter, por exemplo, um ADDS na sua instituição para poder gerenciar ou gerar os certificados digitais, não. O Gate Protect já tem uma unidade certificadora, e ele vai gerenciar e gerar esses certificados SSL conjuntamente com o seu Active Directory, ou seja, você pode criar certificados para os seus usuários que você importou do AD, e aí você pode instalar nos dispositivos móveis esses certificados. E é interessante que em dado momento você pode simplesmente dar um botão direito e revogar esse certificado ou pausar o certificado. Então esse usuário não vai conseguir conectar o dispositivo, mas a sua rede através de VPN. E aí, claro, VPN ilimitada, como eu tinha falado agora por ler, aqui client to site é ilimitado, não tem licenciamento, não tem necessidade de você ficar comprando licenças de VPN como em vários concorrentes do Gate Protect. E aí, claro, Next Generation Firewall, que é o que a gente apresentou com todas as funcionalidades anteriormente, vocês podem perceber que abaixo da linha dos certificados X159 e os certificados SSL, você vai ter, agregando filtro de conteúdo com mais de 100 categorias, anti-spam, IDS e IPS, detecção e prevenção de intrusão, o Gateway Antivírus e o Application Filter. Então você tem mais 5 funcionalidades além do firewall básico. Claro, eu não coloquei VPN ilimitada, porque já é inerente da solução. Vamos falar um pouquinho de segurança, então. A gente sabe, atualmente, que as razões por falha de segurança, 2% se devem a vulnerabilidades das soluções, ou seja, existe um bug, existe uma falha, existe um defeito de programação nos firewalls, que é responsável por uma invasão ou uma falha. 2%, no geral, é responsável por falha da solução. Mas a gente sabe que 98% é erro humano. Má configuração, infelizmente eu tenho que citar mais preguiça na configuração. Ou a pessoa, em vez de fazer um NAT direcionado ao IP, ela faz um NAT global para a internet inteira, então qualquer um pode fomentar aquela conexão até conseguir achar uma brecha. O problema de entendimento da solução, a complexidade das interfaces. Então você tem
um agravante com relação, quanto mais complexa a interface, mais difícil a configuração e maior a possibilidade da geração de uma falha. E a gente vai falar de interface, então. Quando a gente fala de interface, nós vamos citar uns exemplos aqui. O Juniper, que é uma interface, ele tem uma interface gráfica, mas 50% dele atualmente é feito por linha de comando, linhas enormes de comando, onde você, para fazer um NAT, você tem que digitar lá 50, 100 caracteres, pelo menos, e depois habilitar isso na interface gráfica. A gente apresenta também o CyberWall, onde você tem também muita coisa sendo feita em background, pelo shell do CyberWall, e também uma interface mais complexa, onde você tem no mínimo 5 passos para configurar uma conexão. Então você configura o objeto, depois você configura o objeto de porta, aí você configura a rota, depois você vai configurar os NATs, e aí você por fim vai dar a liberação no firewall especificamente dessa porta. Claro que eu citei 6 etapas, mas dentro dessa etapa você tem toda uma série de construções que você tem que fazer. E a gente passa também a visualização do Astaro, onde você consegue ver lá uma tabela mais complexa, de um lado a liberação, a negação, do outro lado os sentidos das conexões. Você também, no caso do Astaro, ele é um pouco mais interface gráfica, mas ainda assim tem muita linha de comando, então isso torna muito complexo para um administrador de rede ter que dar conta. Além de todas as tarefas que ele tem, a administração do firewall, que é uma tarefa essencial, se torna chata e complexa demais para quem precisa fazer alterações no dia a dia. E por mais que eu já tenha ouvido falar, não, firewall você configura e deixa lá, pessoal, tira isso da cabeça. Firewall você nunca configura e deixa lá. Todo dia há novas vulnerabilidades nos sistemas operacionais, há novas tentativas, novos processos para se vazar um firewall. Então você tem que estar atento, novas portas têm que ser liberadas. Bom, e não preciso citar sites de Receita Federal, não preciso citar sites lá do pessoal da Previdência Social. Tudo isso muda todos os dias e você tem que ficar atento ao firewall. Firewall é um cara que você tem que namorar ele de vez em quando, ver se está tudo ok, o que está passando, o que não está passando, se você teve alerta, se você não teve. Então, perfeito, Carlos. Conectividade social diz tudo com relação a isso. Todo mês muda, verdadeiramente. Carlos conseguiu resumir a atenção que você tem que dar em firewall. Então, pessoal, esquece o conceito. Firewall você configura e deixa. Vamos ter mais atenção, por quê? Porque ele é a porta de entrada para a sua rede. E a gente fala, mas vai invadir a empresa é pequena. Não tem essa. Onde se pode ganhar dinheiro, onde se pode fazer algum mal, tem alguém lá fomentando. Então vamos ter uma visão melhor de firewall. Ok? E aí eu vou passar para a interface. Eu sei que vocês vão gostar dessa parte. Deixa eu aqui trocar para o meu desktop. Só um pouquinho enquanto carrega. Ok, já estão vendo aí minha área de trabalho. Só confirmem aí. E de antemão, não reparem na bagunça. Vou falar um pouquinho de interface de Gate Protect. Eu subi aqui a nossa interface de demonstração. Ok. Pontuem para mim quando vocês estiverem vendo uma interface iconográfica escrito Example Corporation. Ok, Lei ok, Jéssica ok, Douglas ok, ok, ótimo pessoal. Então essa é a interface de gerenciamento. Ainda não, Rio? Vamos esperar então mais um instantinho. Até para eu confirmar, está carregando aí, né, Rio? Ok. Então vou deixar vocês namorando alguns instantinhos enquanto lá o pessoal da Rio Cenarium termina de carregar. Falar um pouquinho da interface. Enquanto isso, é uma interface completamente modular, gente. Eu consigo gerenciar tudo através da minha interface. Interação com o meu shell mínima.
Carlos, você consegue me ajudar com relação ao Rio aí? Acho que se ele clicar em fechar compartilhamento e abrir, talvez funcione. Não pode ser? Tá. Ok, continuando, pessoal. A gente tem uma interface completamente modular e completamente iconográfica. Você não vai ter interação com o shell do produto. Não tem necessidade e você consegue fazer 99% da configuração pela interface. E é um simples arrastar e soltar. Só vou dar mais um instantinho para ver se o pessoal lá do cenário consegue chegar aí, porque depois que eu começar a mostrar a interface eu vou modulando e talvez eu possa... Ok. Então, mostrando um pouquinho aqui da interface, vocês podem ver aí que eu já separei tudo nas minhas áreas, né? Eu tenho tudo organizadinho, mas é uma interface de exemplo, viu, pessoal? A minha interface mesmo eu gosto de espalhar bastante. Tem uma visualização grande da infraestrutura. E é muito importante você perceber que você já tem um mapa da sua infraestrutura direto na tela. A documentação está toda aqui. Luiz, pode seguir Quais com a são suas apresentação que internets? está sendo gravada, aí se ele tiver algum problema, ele consegue assistir pela gravação. Senão a gente vai acabar se Perfeito, estendendo Eduardo. muito. Tá bom? Ok, sem problema, Eduardo. Perfeito. Então, pessoal, seguindo aqui, a gente vai ter a possibilidade de pontualmente identificar o que eu tenho para cada objeto. É simples, eu não preciso ver a tabela, seguir o objeto, depois ver qual foi a liberação. Eu simplesmente clico aqui, olha só, em HTTP, e já tenho visualmente na tela quais são os meus objetos que tem no protocolo da HTTP implementado. Não só isso, eu vejo que eles estão conectados aqui na minha internet 1. Eu também posso clicar aqui em Exchange e ver onde está localizado o meu servidor Exchange e quais são as conexões do servidor Exchange. Tem a possibilidade de ver quem tem IMAP, por exemplo, isso só com um clique. Vou mostrar a configuração nessa interface, depois a gente vai subir a outra interface que está... se não tiver zerada, a gente zera ela para vocês verem. Aqui, ó, pessoal que tem SSH liberado, etc. Então eu consigo, além de ter os meus grupos aqui e a conectividade dos grupos, eu consigo, clicando neles, ver os meus usuários. Aqui são os usuários que eu puxei do meu Active Directory. Então eu posso tirar os usuários pontualmente, posso fazer de forma muito fácil, vocês podem acompanhar aí. Dou um OK. E já verifico no grupo Finance aqui, olha só, o que ele tem, o que é permitido pelo Finance. Então o Finance tem HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, SMTPS, SMTP seguro, lá pela SMTP segunda 586, né, pessoal? Então eu tenho aqui, e a área, para onde está indo? Então, quer dizer, aqui no caso eu tenho da máquina para fora, a setinha diz da máquina para fora. Eu posso ter, por exemplo, no caso do servidor de internet, da internet para dentro. Se fosse um servidor de FTP, por exemplo, eu poderia ter um FTP ativo. Todo mundo sabe como é chato configurar, como é difícil configurar um FTP ativo. Então tá bom, clicando aqui, um FTP ativo, ou seja, bidirecional, ou posso simplesmente bloquear a conectividade em HTTP. Mas a gente não vai mexer com isso agora, só estou ilustrando para vocês. Eu tenho aqui todos os protocolos, posso, clicando em Add aqui, né, acrescentar mais protocolos. Eu tenho já filtro de conteúdo. No filtro de conteúdo eu posso habilitar o Content Filter aqui nessa primeira coluna da direita, perdão, a segunda coluna da direita para a esquerda. Posso, clicando aqui em Timing, restringir ou liberar, então posso deixar bloqueado o filtro de conteúdo, parte de Free Time, Sports e Games, ou posso liberar isso no padrão do Active Directory do meio-dia, o mesmo tipo de seleção, gente. Das 11h45 às 2 da tarde, dando um OK
ele vai ter liberado esse filtro nesse momento. Eu posso acrescentar categorias, criar categorias próprias, e aí vocês vão entender por que são mais de 100 categorias. As categorias em negrito, elas são gerenciadas pela Git Protect. Então aqui são acrescentados sites, acrescentados URLs todos os dias pela Git Protect. A gestão é deles. Se você perceber aqui embaixo, perdão pessoal, aqui eu criei uma categoria financeira, e aí sim eu posso, e aí eu tenho mais de 100 categorias, elencar exatamente o que o financeiro não vai poder fazer. Eu posso clicar na categoria Pai, por exemplo, e ele já seleciona todas as subcategorias, ou eu posso selecionar pontualmente. Então a categoria do financeiro vai ter bloqueado toda essa parte que eu cliquei aqui, que está ticadinha, e eu vou dar OK. Então, quer dizer, eu habilito o financeiro para ele. Muito fácil. Esse que é o objetivo, Max, de você poder fazer a gestão do seu Firewall de forma transparente, sem necessidade de ficar quebrando a cabeça, porque você está vendo o que você está fazendo e você consegue entender a solução. Então, está vendo? Eu habilitei o financeiro, habilitei a parte de Black White List. Vamos voltar um pouquinho a falar de Black White List. Olha só, pessoal, aqui eu apresentei Free Time, que é a categoria que vai englobar esporte, game, entretenimento. Então eu coloquei lá, olha só, bloqueei o Radio Wall, porque a gente sabe que o Radio Wall consome uma quantidade muito grande de banda. Mas liberei aqui, ó, no White Filter, na White List, perdão, o site do Wall inteiro. Então quer dizer, ele só não vai acessar no Wall, Radio Wall, mas vai ter o Wall completamente liberado. Ah, nem falo nada, Fabrício. Trabalhei tanto tempo com essa telinha preta, cara. Hipertables, Squid. É de chorar. É de chorar. E quando você tem que fazer aquela implementação do Amavis no Squid? Ninguém merece. Ninguém merece. Mas vamos falar então de Gate. Então a gente tem aqui... Sim, são classificados automaticamente. É como eu falei, Victor, a Git Protect faz todo esse gerenciamento. Yasa é um file bem parrudo, né, Erlen? Mas ainda assim existe uma certa dificuldade na configuração, mesmo você implementando outros tipos de interface. Então, vocês percebem como é fácil trabalhar com a questão de white e blacklist. A mesma coisa, eu tive uma pergunta de um outro pessoal sobre o YouTube. Eu realmente, não que o YouTube não esteja bloqueado, mas aqui é um exemplo. Eu coloco o YouTube no meu blacklist, então ninguém acessa nada dentro do YouTube, mas eu coloquei ali na white, olha só, os canais. Então, quer dizer, a pergunta era justamente, eu posso bloquear o YouTube e só liberar os canais que eu quero que os meus colaboradores possam ver, canais que eu tenho certeza que vão agregar a eles, que vão edificar o trabalho deles? Pode sim. Você bloqueia o YouTube de um lado e libera só os canais do outro lado. É muito simples de trabalhar, pessoal. Dá um OK aqui. E eu vou fazer uma configuração para vocês de um servidor de RDP. Na minha época chamava ATS, mas agora a galera chama de Remote Desktop. Então, eu vou fazer um RDP para estar atualizado aí com vocês. Venho aqui no meu ícone de servidor, arrasto para minha dashboard, nomeio aqui, RDP, server. Como eu falei para vocês, a gente vai colocar aqui na interface mais adequada. Como essa interface é a interface para demonstrar os recursos, eu tenho várias placas de rede. Na próxima visualização que a gente vai fazer no Git Protect, que eu tenho na minha máquina virtual aqui, vocês vão ver que eu só tenho uma plaquinha de rede. Então, vou colocar aqui na interface 2, vou provisionar um IP para ele, 174, e tenho o meu objeto já criado. Se vocês perceberem, o meu objeto ele fica transparente. Por quê? Porque o objeto está solto na dashboard. Ele não tem ainda conectividade. E é importante, não tem sentido ter um servidor de TS, um servidor de RDP, senão não tiver conectividade externa. Então eu venho na minha ferramenta de conexão aqui, Connection Tool, clico nela, clico no meu servidor, vou até
a internet que eu quero provisionar, então eu vou trabalhar com a internet número 1, clico nela. Nesse momento eu vou fazer a conexão. E aí vem uma coisa muito legal que eu gosto muito de fazer. Ok, pessoal, todo mundo sabe que RDP é 3389. Estou correto ou errei aí? Estou correto, né? Então tá bom. Só que se você colocar 3389 na cara da internet, ali na cara do Go, vamos dizer assim que você vai ter alguns milhares de tentativas de acesso nela, certo? Então, vamos personalizar. A melhor forma é personalizar isso aí. Clico aqui em adicionar. Vou em User Define, que é onde eu defino a conexão. Vou criar o meu protocolo agora. RDP 3409. Eu quero ver alguém achar 3409. Coloco aqui 3409. 3409. Bom, TCP. Dou um OK. Tá lá, a 3409. Mas, pessoal, tem que falar pra vocês, você é um cara meio preguiçoso, entendeu? Tem algumas coisas no Windows que eu não gosto de mexer. Registro é uma coisa que, cara, é ruim de eu mexer em registro. Você pode ter um demo sim, Fabrício. O Eduardo depois pode te enviar as configurações e tudo mais que você precisa para poder ter esse demo aí. Então, pessoal, eu sou meio chato com relação a mexer em registro e tudo mais. Eu não vou lá alterar o registro do meu servidor para 3409. Eu sou meio medroso no registro, então eu vou fazer um negócio diferente. Ok, Rio, pode ficar tranquilo. Clico aqui em NAT e vou fazer um port forward. Vou colocar um IP fictício aqui só para a gente trabalhar. E aí vou fazer o forward da 3409 para minha 3389. Pronto. Não posso esquecer que, como um servidor de TS, tem que vir da internet para dentro. Feito o forward, só dou. Então, toda conexão na 3409 eu vou fazer o forward e vou receber internamente na 3389. Simples, fácil e rápido. Entenderam? Essa questão do port forward. É muito simples de trabalhar. A mesma coisa. Eu vou poder habilitar, por exemplo, eu falei para vocês do antivírus. Eu venho em Security aqui. E no antivírus eu já posso habilitar, só com alguns cliques, a parte de HTTP, FTP, POP3, SMTP. Ele faz as atualizações automáticas. Como eu falei para vocês, é uma demo, então ela vai expirar rapidinho aqui. Também consigo fazer a parte de Traffic Shaping. A gente tinha comentado lá e é interessante mostrar para vocês. Eu vim aqui em Options e selecionei Traffic Shaping. Eu posso ter uma conexão ali de 10 megas. Essa é legal, 10 de up, 10 de down, queria uma dessa lá em casa. E eu posso garantir aqui só um minuto, pessoal. Posso garantir 5 megas aqui para HTTP. Então estou garantindo 5 megas no escopo geral. Por completo, Fabrício. Por completo. Não tenha dúvidas. E você já percebeu que para passar as regras do seu squid para ele é 10 minutos, né? Não, mas acho que conversando aí com o Eduardo, ele já pode fornecer demo para todos e tal. A gente faz o cadastro e vai ser muito legal todo mundo já trabalhando e testando e dizendo o que acham do Gate Protect para a gente. Então a gente tem aí a possibilidade aqui, ó, coloquei 5 megas de garantia para HTTP. Não vou evoluir muito na questão do Traffic Shaping, mas é só para demonstrar para vocês que é bem simples, por exemplo, a reserva de banda, ok? E vamos lá ao meu servidor.
E aí, você no Gate consegue fazer nível de administração, viu, Fabrício? E olha só, eu tenho aqui o meu client, deixa eu ver onde eu coloquei o client aqui. Eu vou abrir o meu Gate Protect que está rodando na minha máquina. Ok. E ele está logando. Para o estagiário é maldade, né, Fabrício? Mas não, a gente ainda não tem em português. Por quê? A solução é uma solução alemã. A gente vai ter em inglês, em mandarim, já temos em mandarim também, em japonês. Mas como nós somos os pioneiros aqui na América Latina, eles ainda estão portando essa solução para o português. Demora um pouquinho e vai ter algumas mudanças de interface também. Porque a ideia do pessoal da Git Protect é não ter necessidade da instalação desse clientezinho. Então a nova versão já vai sair com a dashboard web, ou seja, você vai digitar o endereço do seu gateway no navegador, Internet Explorer, etc., Firefox, e aí já vai ter acesso a essa dashboard sem precisar instalar um cliente. Mas por enquanto a gente trabalha com a dashboard. Então, para mostrar para vocês, o Gate Protect, ele é um firewall restritivo. Então, ele vem com tudo bloqueado. O início do seu Gate Protect é essa tela aqui, bloqueado por completo. Então, o que você vai fazer? Você vai provisionar, primeira coisa, a internet. Então, você arrasta o ícone de internet. Aqui, apesar de já ter uma internet configurada para pagar, para a gente fazer do zero. Arrastou o ícone de internet. Você vai dar um adicionar. Dar um next aqui. Escolher o tipo de conexão. E faz a conexão PPPoE. E faz router connection. A maior parte das conexões de cabo e LPs, você vai usar router connection. Eu vou usar até por questão do meu gate aqui de escritório. Dou next. Vocês perceberam que agora só tem uma placa de rede por conta do Note. O IP do meu gate é o 253. Dou um next aqui. Aqui eu posso colocar os DNS da minha conexão e você vai ser necessário você colocar isso se você estiver trabalhando com LP. E aqui os servidores de prova. O que é um servidor de prova, pessoal? É o servidor que eu vou checar conectividade. Então ele vai dar um ping nesse servidor de tempos em tempos para verificar se a minha conexão está estável, está funcional. Eu não vou trabalhar com nenhum dos dois agora, porque o propósito é ilustrativo. Então dou next aqui, vou renomear a conexão, drag and drop, completamente drag and drop. Uma conexão teste aqui, dou done, já vou ter minha conexão aqui. Vou dar pensar um pouquinho. Enquanto ele pensa, eu quero mostrar outra coisa para vocês, né, na interface de demonstração. Olha que legal, vocês percebem que eu tenho duas internets aqui, ok? Eu não preciso ter dois ícones de internet. Se eu quiser fazer o balance, eu posso ter um ícone de internet e fazer o balance da seguinte forma. Aqui em peso, ó, weight, eu tenho average para os dois. Average é médio em inglês. Eu posso aumentar. Vocês lembram um exemplo que eu tinha dado para vocês de ter uma dinâmica com bastante capacidade lá, sei lá, um speed, um GVT de 100 megas e uma LP de dados menor só para o tráfego das aplicações de web e Exchange, por exemplo? Então, aqui eu faço justamente essa parte. Eu clico duas vezes aqui e arrasto. Então, vamos dizer que essa minha primeira conexão é a conexão ilimitada lá, a conexão dinâmica. Eu venho e arrasto aqui e deixo alta disponibilidade para ela. Na minha LP, eu deixo baixa disponibilidade. Isso não vai interferir com relação à performance de nenhuma das conexões. Você está pensando, mais disponibilidade, aumenta? Não. Isso aqui você vai interferir com relação a quantos por cento das conexões dos seus usuários vai para cada conexão. Então, quando eu deixo em low a minha conexão de LP, só quando a conexão primária estiver superlotada
na verdade, quando ela estiver acima de 80%, que eu vou conseguir. Vou começar a jogar as coisas para a minha secundária. É interessante se trabalhar no escopo que eu falei para vocês. Uma dinâmica com bastante capacidade e uma secundária com pouca capacidade. Outra coisa interessante. Se vocês perceberem, eu tenho uma parte conectada à minha secundária e uma parte conectada à minha primária. Então aqui eu faço a saída dos serviços especificamente pela secundária e de outros serviços especificamente pela primária. Por isso que eu tenho dois ícones. Do contrário, eu não teria necessidade de ter mais de um ícone. Vamos voltar lá para a minha interface. Ok. Já estou com a minha internet on. Já pegou o meu IP externo aqui. E agora eu vou começar a fazer a gestão. É muito legal porque eu simplesmente venho... Com certeza, Max, é só você linkar ele na Interface 2, por exemplo. Linka o financeiro só para a Interface 2. Sem se preocupar, porque se a Interface 2 cair, automaticamente ele vai ser indexado para a primária. Então aqui eu já tenho a internet. Se você clicar duas vezes, ela tem as mesmas características. Nesse caso aqui eu não consigo fazer o load balance. Mesmo ele estando disponível, eu não consigo trabalhar com ele. Posso fazer aqui, indicar um computador. E aqui eu posso fazer, vou fazer o computador do Eduardo. Conectar aqui na minha interface. No caso aqui, eu estou fazendo um computador. E aí eu vou botar um computador lá que eu tenho necessidade de colocar IP fixo. Vou colocar 1, 2, 3. Não preciso porque eu posso fazer o range da minha rede. E aí liberar acesso para a minha rede inteira. Mas aqui eu só estou fazendo um computador de exemplo. Computador do Eduardo. Posso ter um usuário específico aqui. Aqui, pessoal, eu cadastrei os usuários diretamente no meu Gate Protect. Eu vou falar disso em seguida. Então, vou colocar o usuário guest aqui. Visitante. Vou colocar uma cor mais alegre, essa cor é muito morta. Vou colocar o visitante aqui. E aí eu vou, aqui olha só, em Options eu tenho lá o User Authentication. Me perguntaram aí sobre AD somente, ou sobre OpenLDAP, eu consigo trabalhar das duas formas. Ou pelo usuário local aqui, cadastrando diretamente na minha interface. E aí eu vou ter a gestão desses usuários pontualmente. Ou posso fazer a questão do login através do Active Directory e do OpenLDAP. Infelizmente, Fabrício, a gente não vai conseguir continuar a tarde toda, mesmo porque a gente está chegando quase na hora do almoço, pessoal, e deve estar com fome já. Mas, é claro, nós estamos disponíveis aí para qualquer questionamento e até para a questão dos testes que vocês queiram fazer. E dar uma atenção especial a todo mundo, né, que tiver interesse na solução. Então a gente pode fazer por essa parte de autenticação. Aqui no caso do OpenLDAP, você vai ter um pouco mais de informações a serem apresentadas pelo Active Directory ou simplesmente pelos usuários que eu configurar na minha interface. Feito isso, eu tenho duas possibilidades, se você for prestar bem atenção, são duas possibilidades de login. Então eu vou ter single login, ou seja, sim, nós temos sim tutoriais, inclusive em vídeo, explicando como configurar, por exemplo, o VPN, como configurar port forwarding, como fazer a instalação inicial do produto. Claro, treinamento completo. Cenário. Você está com áudio, Rio Cenário? Ah, ok. Só não está visualizando a tela, é isso? Ah, ok. Então a gente tem dois tipos essenciais de autenticação. A gente tem single login,
Se você deixar somente single login, a pessoa vai ser obrigada a desconectar do login para poder logar em outra estação. Ou você pode deixar, o que eu acho mais interessante, single login allow disconnecting, ou seja, você loga em outra estação e ele derruba o login anterior. Depois disso a gente tem múltiplos logins, ou seja, eu posso me logar em várias máquinas, o que eu não acho particularmente muito interessante, porque todo mundo tem um amigo que às vezes tem mais permissão que ele, e vai começar aquela bagunça de um cara só dando permissão para todo mundo na rede. Não é recomendável, né? E aí, múltiplo login com um aviso dizendo, você está logado em XYZ máquina. Então, acho que a melhor opção aqui é single login. Dou um OK aqui para vocês. Ele pensa um pouquinho e a gente já tem os objetos. Se vocês perceberem, os objetos estão todos esmaecidos, ou seja, eles estão todos transparentes. Por quê? Porque nesse momento eles não têm conectividade. Mas ainda assim eu vou colocar mais um servidorzinho aqui. Eu gosto muito de fazer o FTP ativo, porque, nossa, no começo, quando eu comecei a trabalhar com IS, como eu sofria para configurar esse troço. Então, só de poder olhar isso aqui e dar 2 cliques, me deixa muito feliz. É, com certeza. Olha só, um servidorzinho de FTP para a gente. E vou fazer aquela questão do range de rede. Vou arrastar, vocês viram aqui, é um grupo. Então, eu vou colocar rede interna. Vou colocar aqui para minha rede. Ele já vai configurar sozinho. Você vai conversar com o Eduardo Francisco e ele vai entrar em detalhes com relação à solução. No finalzinho da apresentação, essa parte comercial e tudo mais, tenho certeza que ele vai poder ajudar vocês em seguida. E aí, pessoal, o que acontece? A gente não tem... Desligar o e-mail aqui, gente, para a gente não ter mais esses alertas chatos. Pronto. Peço desculpas aí pelo e-mail ligado. Então, a gente vai ter a conectividade aqui da ferramenta. Vamos conectar lá a máquina do Eduardo à internet. Como o Eduardo é camarada, a gente vai dar acesso à internet, HTTP, SMTP. Tranquilo para ele. Vou liberar, vou deixar... Só não vou deixar o Eduardo fazer muito download não, porque eu sei que ele gosta de fazer o download de uma série ali, de um filme. Então eu vou bloquear um pouquinho o download também dos aplicativos dele. Vou fazer aqui nele Sociedade, IT, Communication, Criminal. É bom deixar a gente sempre deixar liberado o Medicine, porque de repente o cara não está num dia legal, quer saber o valor de um comprimido, ou o que faz, ele precisa fazer um Google ali de medicina, então tem que passar, né? Ok? Então eu já tenho uma série de bloqueios. E aí eu vou mostrar uma coisa interessante aqui. No filtro de conteúdo, na parte de File Extensions, eu tenho aqui, olha só, mais um pouquinho. Ah, você vai montar todo o layout do projeto já direto aqui, Fabrício. Já entrega, olha, está feito aqui, é esse tipo de infraestrutura que nós vamos ter. Só não digo que dá para você usar ele como um Visio, né? Entende? Então, quer dizer, você tem aqui File Extensions, ó. Todas as extensões que vêm pré-configuradas e você pode acrescentar, por exemplo, dar uma barra, ponto, e você não vai poder baixar a AVI, por exemplo. Ah, já está lá, olha só. Pô, acabou a diversão aí do Eduardo com relação ao AVI. Dou um OK. E já tenho, não posso esquecer de ativar. Pode, Fabrício. É que eu estava colocando ali o AVI, mas a gente pode. Diz uma extensão aí que você queira bloquear. Olha só, vamos inventar a extensão então. Barra ponto XPT dólar. Pronto, está bloqueada lá embaixo.
Esse já tem, né? Padrão. Com relação ao OpenVPN, Victor, para conectar 3 singulares na mesma rede com redes diferentes. Pode fazer 3 VPNs, 3 ícones de VPN, por exemplo. Vou mostrar para você em seguida. Eu posso configurar aqui, ó, IPsec. Aqui eu já tenho 2 VPNs, vamos configurar uma terceira. Site to site. Vou selecionar a minha placa de rede, vou colocar a minha rede. O IP de lá. Também posso vincular com IP dinâmico, mas vamos fazer aqui com fixo. O escopo da rede do cliente. Coloco a autenticação. Nós vamos manter a encriptação. A encriptação você tem que bater as 2 pontas, isso é natural. Vou fazer 0 aqui para não complicar e ficar inventando muita moda. Então, quer dizer, aqui eu tenho 3 VPNs que eu posso integrar. E aí eu baixo aqui meu ícone de VPN. IPsec. Nova. E aqui é legal porque eu posso também fazer a atividade e fazer por um protocolo. Por exemplo, se eu quero que a minha VPN só trafegue o protocolo do meu SAP, venho aqui, SAP 20, 30, 40, 20, 30, 40. Perdão, gente, eu me empolguei aqui. Então tem a conectividade de VPN, usando somente esse protocolo. Não vou trafegar mais nada dentro dela, só o protocolo da SAP. Tá certo. É legal, é bom fazer uns testes até para eu poder opinar para a gente. Tem aqui a rede interna também. A rede interna dá para fazer uma coisa muito legal. Por exemplo, eu vou aplicar, vou permitir o filtro de aplicações e vou aplicar ele para a rede interna completa. Então a gente aqui, deixa eu dar um DNS também aqui para ele. Eu com o filtro de conteúdo já vou fazer de forma bem assim liberada, vamos dizer assim. Sim, ele vai agregar o conceito que você já conhece com a praticidade, né? Vou deixar liberado só algumas coisas para não dizer que eu sou muito mal, entendeu? Quando eu era administrador de redes, não tinha muita conversa, gente. É para trabalhar, não é para divertir. Aqui eu tenho algumas coisas já configuradas no filtro de aplicações. Então eu vou bloquear redes sociais direto lá, file transfer, nada de jogar
vídeo streaming sem chance e e-mail externo tudo bem. Então, quer dizer, a minha rede interna já está com o Application Filter ativado. E antes que me perguntem, eu vou mostrar como é que funciona o Application Filter. Application Filter. E aí eu posso criar perfis. Aqui vocês vão ver que eu já configurei alguns perfis. Mas vamos configurar o perfil da apresentação aqui da gente. Então, lembra que eu falei 2.370 aplicações controláveis ou bloqueáveis? Então a gente vai ter aqui de forma bem simples, olha só. Acesso remoto. Então tudo isso aqui para poder bloquear. SSH, TeamViewer, Telnet. Consigo fazer aqui todas as ferramentas da Citrix. A parte de proxy lá para o Ultrasurf, eu só vim aqui e bloquear SOCKS. E Surrogate, pronto, já era. Outra questão do Facebook. Olha aqui, ó, tem o bloqueio do Facebook, dos eventos. Eu sempre esqueço ali os seus murais. As mensagens instantâneas, eu consigo bloquear tudo. O chat de vídeo, streaming, os aplicativos, aquele convite irritante de aplicações que te mandam, já bloqueia também. Nunca mais ninguém roda nenhum aplicativo na sua rede. E eu tenho o Foursquare, por exemplo, Google+, High5, posso bloquear o LinkedIn, Net.com, vários outros aqui, Orkut, se é que alguém ainda usa Orkut. Consigo fazer os protocolos de banco de dados, por exemplo, consigo bloquear. NetMeeting, Lotus Notes, consigo o Webex, olha só. Tem GoToMeeting também. Então eu tenho vários tipos de aplicação para serem bloqueadas aqui. Para vocês terem ideia, eu bloqueio o codec. Bloqueio por codec, bloqueio a conectividade da iTunes, se eu quiser, na minha rede. Então tenho toda essa parte de conectividade a ser trabalhada. Até Netflix, por exemplo, eu já tenho para poder bloquear o Netflix. É muito fácil no celular, vocês vão conseguir ter isso de forma muito simplificada. Vocês podem perceber que eu já criei várias categorias. Então, por exemplo, em redes sociais já bloqueio toda a parte do working. O pessoal me perguntou, Douglas, o pessoal me perguntou, mas o pessoal usa LinkedIn, eu preciso liberar o LinkedIn, tá aí, ó, tudo bloqueado e eu só liberei o LinkedIn. Mesma coisa File Transfer, lembra que eu falei para vocês? Deixa eu deixar a categoria. Aqui, ó, File Transfer. ForShared, Ares Galaxy, transferência de AVG, Bitcomet, etc. Dropbox. Eu consigo, e tudo isso aqui direto do Gate. Não preciso, por exemplo, bloquear HTTPS. Eu bloqueio o header da aplicação, eu bloqueio o comportamento de tudo. Entendeu? Tem uma Falisonic, se vocês olharem. GNU-Tela, nossa, será que existe ainda GNU-Tela? Enfim, tem um monte de coisa. E você pode depois dar uma passadinha de olho com calma e tudo mais. Ok? E aí eu vou implementar os bloqueios por rede, application filter por rede ou por computador. E aí eu posso fazer a interligação dos servidores, como a gente já tinha feito. O FTP aqui é muito babinha de fazer, gente. É até chato. Vem aqui, FTP. Cara, tá aqui, ó, ativo, já era. Para quem chorou com FTP um dia, tá ali o FTP ativo. Pois é, Fabrício, eu sei como você se sentiu nesse momento. Quando eu fiz o treinamento, eu olhei e falei, ah, Deus, se tivesse um negócio desse aí alguns anos atrás. Aquele milhão de range de porta e tudo mais. Putz. E aí também consigo fazer, por exemplo, usuário visitante. Esse usuário,
você consegue trabalhar ele também com protocolo, com o que você quiser fazer. Você pode fazer o cara só com HTTP, HTTPS, restringindo grande parte dos problemas que você pode ter. Acho que só já bloqueando File Extensions e a parte de sexualidade e crimes, já dá para deixar um guest ali na sua rede. Até que ficou bonitinho, gente. Eu disse que eu sou meio desorganizado na interface, mas ó, foi a inspiração de vocês aí que ó, dá até para fazer tirar um print para depois mostrar pro pessoal. Gente, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber de Gate Protect? Surgiu, lembraram de alguma coisa para a gente poder encerrar a apresentação? Eu sei que teve um pessoal que ficou quietinho, só observando o tempo todo e fazendo aquele monte de anotações. São formas diferentes de uso, viu, Cenarium? Mas ele tem tudo que o pfSense tem com relação a sites, a infraestrutura. Depois eu passo aí pro pessoal. Obrigado, Jéssica. E Eduardo, algum comentário? Opa, tô na linha. Então, perfeito. Vai encerrar já? Eu acho que o pessoal não ficou tá com mais ótimo. nenhuma dúvida, tá? Eu acho que dá para exemplificar e depois eles podem vir e conversar com você com relação à questão de licenciamento, etc. Pessoal, vocês têm alguma dúvida ainda técnica? Aproveita o momento ou não cale-se para sempre. A gente vai estar sempre disponível aqui. Bom, me parece que ninguém tem. Com relação a dúvidas comerciais, todo tipo de contato vocês podem direcionar para mim. Tá? Aqui a gente deve ter dois perfis de contatos. A gente tem um pessoal que já é cliente da InfoBusiness e que podem estar interessados na solução. Então, vocês podem mandar para o meu e-mail. Meu e-mail é o e-mail que vocês já estão recebendo, vocês receberam no invite do evento, que é epassos@infob.com.br. epassos@infob.com.br. E existem aqui também empresas que muitos vieram pelo Coopera TI, que são empresas ou profissionais autônomos ou pessoas que têm ou trabalham em empresas de consultoria de TI, e se você já tem contrato de prestação de serviço com alguns clientes e quiserem agregar valor na oferta que vocês fazem para os seus clientes, vocês podem fechar uma parceria com a InfoBusiness para poder comercializar através da gente a questão do Gate Protect ou do E7, enfim, e até das outras soluções que a gente já trabalha. Esse vídeo vai estar sendo gravado, como eu já falei, a apresentação, a gente vai disponibilizar para vocês assistirem de novo, com mais calma. E você tem algum PPT o Luiz, dos seus contatos, para você deixar disponível se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa? Eu posso deixar aqui no chat os contatos aqui. Não preparei no PPT, na verdade. Vamos fazer assim, é melhor então fazer o seguinte, vocês podem concentrar os contatos em mim e eu encaminho para o Luiz, com relação a dúvidas técnicas ou de pré-venda, até porque se vocês trouxerem algum projeto, fatalmente a gente vai trabalhar junto com o Luiz nesse projeto. Tá bom, gente? É isso aí. Luiz, obrigado, cara, pela tua participação. Foi sensacional. Pode falar. Pode falar alguma coisa, Luiz? Assumiu sua voz, Eduardo. Tá. Não, eu estou agradecendo pela tua participação. Eu que agradeço a possibilidade, né? E aí o tempo de todos, a oportunidade do Eduardo da gente poder demonstrar os produtos da melhor forma possível. A audiência é muito divertida, pessoal muito legal. E ressaltar mais uma vez que através do Eduardo a gente está à disposição no que for necessário com relação às dúvidas técnicas, a parte comercial ele consegue finalizar com vocês. E é sempre um prazer poder apresentar soluções da 10 para todos. Ok? Um grande abraço, um excelente final de semana para todo mundo e que Deus abençoe a todos.
Pessoal, muito obrigado pela participação, um abraço, bom final de semana e para quem não tiver contato aí, um bom final de ano e um Feliz Natal aí para todos. Um abraço, tchau.